Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. O que pesa, na verdade, sobre a Amazônia é o que eu costumo chamar de maldição de Tordesilhas. E o que viria a ser a maldição de Tordesilhas? O que eu denomino de maldição de Tordesilhas, que pesa sobre a Amazônia brasileira, é exatamente a incapacidade do Brasil de incorporar plenamente a Amazônia à sociedade nacional, integrar demograficamente, economicamente, tecnologicamente, integrar com infraestrutura a Amazônia que os nossos antepassados nos legaram depois de séculos de dedicação e de sacrifício. Porque, na verdade, a Amazônia começou a ser disputada antes mesmo de ser descoberta, antes mesmo de ser conhecida. Quando nós testemunhamos na história do Brasil o Tratado de Tordesilhas, quando o rei de Portugal exigiu que as terras situadas a 350 léguas a oeste de Cabo Verde fossem divididas entre Portugal e Espanha, é porque ele desconfiava ou tinha informações de que havia um continente, terras disponíveis no que hoje é a Amazônia. E o Tratado de Tordesilhas foi a divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Seria português, todas as terras situadas a leste de Tordesilhas, e espanhol, as terras situadas a oeste. E Tordesilhas era um meridiano imaginário que cortava o que hoje é o Brasil, saindo de Belém, no estado do Pará, até Laguna, no atual estado de Santa Catarina. O Brasil seria apenas essa estreita faixa de terra, quase que litorânea, e o resto seria Espanha. E como é que a Amazônia foi incorporada ao Império Colonial Português e, posteriormente, ao Brasil? Isso foi um imenso trabalho, foram jornadas de disputas lideradas pelos jesuítas, pelos bandeirantes, pelos militares portugueses. Os bandeirantes saíram de São Paulo ainda nos idos de 1600, entre 1630 e 1640 e poucos. O Raposo Tavares, por exemplo, saiu de São Paulo, foi até o Peru, atravessou os atuais estados de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, atravessou na direção do Peru e depois desceu até Belém, e essa área foi posteriormente incorporada a Portugal nessa bandeira que foi chamada de Bandeira dos Limites, por esses bandeirantes de São Paulo. Há a figura de Pedro Teixeira, que saindo de Cametá, lá perto de Belém, percorreu toda a calha do que hoje é o Rio Amazonas, do Rio Solimões, chegando a Quito, no Equador. Os espanhóis ficaram tão espantados que patrulharam a volta de Pedro Teixeira até Belém. Esse Pedro Teixeira subiu, na época, ao Rio Amazonas, na companhia de 1.200 índios, flecheiros, em canoas, tudo isso para estabelecer o marco da presença de Portugal. Quando nós observamos ali no maciço das Guianas, a Guiana inglesa,
a Guiana holandesa, hoje o Suriname, e mais ao leste, a Guiana francesa, essas 3 Guianas, esses 3 territórios, são os remanescentes da cobiça dos antigos impérios coloniais do mundo, dos holandeses, dos ingleses e dos franceses, sobre a bacia do Rio Amazonas. A França chegou a cobiçar 300 mil quilômetros do atual estado do Pará e do Amapá, que o Brasil resistiu em ceder. A Inglaterra nos tomou 20 mil quilômetros quadrados do atual estado de Roraima, já em pleno século XX. Tudo resultado dessa cobiça. Além da cobiça espanhola, os espanhóis desceram até o atual estado do Amapá, eles que fizeram a primeira navegação do rio Amazonas. Então, a Amazônia sempre foi uma área muito disputada, muito cobiçada. Permanece como sendo, ao mesmo tempo, a área mais rica do Brasil. A Amazônia é a área mais rica do Brasil, riqueza em biodiversidade, recursos naturais, em água, em florestas, em flora, em fauna, recursos de biodiversidade, talvez a mais rica biodiversidade do planeta esteja exatamente na Amazônia. Mas, ao mesmo tempo em que tem os minérios mais cobiçados do mundo, tem diamante, tem ouro, tem ferro, tem potássio, tem níquel, tem de tudo na Amazônia. Ao mesmo tempo que tem essa riqueza de biodiversidade, ao mesmo tempo que tem esses recursos naturais, a Amazônia é, paradoxalmente, também a região mais pobre. É a maior parte do território brasileiro, mais da metade do nosso território, mas, ao mesmo tempo, é a menor participação do PIB. Tem o maior índice de analfabetismo, de doenças infecciosas, de mortalidade infantil, de pobreza, o menor IDH, não tem sequer ligação, a maioria dos seus municípios não tem ligação por internet, não está ligada a infovias. Eu lembro do sacrifício de fazer a Copa do Mundo na Amazônia, em Manaus, que era a ligação por infovias para transmitir os eventos, assistir os jornalistas que cobriam a Copa, mais de 20 mil jornalistas estrangeiros. E mesmo até hoje, a ligação por infovias é muito pobre na Amazônia. Quando eu fui ministro da Defesa e antes ministro da Ciência e Tecnologia, até que tentamos fazer as chamadas infovias fluviais, que era aproveitar o curso leito dos rios para ligar a Amazônia ao Brasil e o Brasil à Amazônia. E lembro da dificuldade que era fazer isso. Pois a Amazônia dispõe exatamente desse paradoxo. É a parte mais rica do Brasil, a mais promissora e, ao mesmo tempo, a mais pobre. Aqui, a população sofre a maior carência de serviços públicos. Nós não temos uma ligação rodoviária decente entre Belém, entre Manaus e Porto Velho. Sabotam o conserto dessa rodovia, que já foi licenciada, já foi construída, são apenas reparos que precisam ser feitos. Mas nós tivemos uma vez no Congresso uma medida provisória que aceitava que recapeamento, reconstrução de rodovias, de infraestrutura, não precisasse de um novo licenciamento, a não ser que essa infraestrutura fosse na Amazônia. Eu me lembro, apesar de ser deputado de São Paulo, eu questionei, eu digo, mas São Paulo, o Sul e o Sudeste já tem toda a sua malha de rodovia, de ferrovia, de hidrovia, nós temos a Tietê-Paraná, a hidrovia. Quem precisa de infraestrutura é a Amazônia, e nós vamos exatamente criar dificuldade para a construção da infraestrutura da Amazônia. Um desafio que o Brasil leva séculos para tentar fazer. O Euclides da Cunha, um grande escritor, que era militar, que era engenheiro, que foi encarregado da Comissão de Demarcação das Fronteiras entre o Brasil e o Peru no começo do século
20, 1900 e qualquer coisa. Deixou um relatório propondo, inclusive, a construção de ferrovias, a construção da malha ferroviária também na Amazônia. Lembro até que tinha uma estrada que ele propunha, uma ferrovia ligando o Rio Branco, no Acre, a Cruzeiro do Sul. Isso em 1903, 4, 5, que o Euclides já havia necessidade dessa infraestrutura na Amazônia. Depois, o presidente Vargas, quando teve nos anos de 1940 em Manaus, para propor também a infraestrutura, e essa infraestrutura não é construída. Então, a Amazônia hoje se situa nessa encruzilhada, nessa fronteira, entre ser a solução dos nossos problemas nacionais e dos próprios problemas da Amazônia e ser a fonte dos nossos problemas diplomáticos por conta da questão ambiental. O Brasil, que mais protegeu florestas, mais protegeu biodiversidade no mundo, hoje está no banco dos réus da política ambiental do mundo, o que é um paradoxo, o que é incompreensível, o que é injusto, porque ninguém protegeu mais florestas tropicais, florestas úmidas no planeta do que o Brasil. Ninguém protegeu mais. Mas o Brasil está no banco dos réus, por uma série de injunções, de interesses e também de erros, de equívocos diplomáticos, de incapacidade de explicar a Amazônia para o Brasil e para o mundo, porque pesa sobre a Amazônia também uma cortina de incompreensões, de ignorância. Eu vejo aqui a mídia de São Paulo, quando quer ouvir alguém sobre a Amazônia, não vai ouvir uma universidade do Pará, de Rondônia, do Acre, do Amazonas, não vai ouvir uma universidade, um pesquisador da Amazônia, um instituto como nós temos, o grande Museu Paraense, o Instituto Guilde, com o maior acervo, o maior banco de zoologia e de botânica do mundo sobre a Amazônia, uma instituição de 150 anos, respeitabilíssima no mundo inteiro, mas não é ouvida. O Instituto de Pesquisa da Amazônia, o INPA, criado pelo presidente Vargas, não. Aqui, quando a mídia de São Paulo quer ouvir alguém sobre a Amazônia, vai aqui na Avenida Paulista ou na Avenida Faria Lima e bate na porta de uma ONG que tem uma sede na Holanda ou na Europa ou nos Estados Unidos, que não tem um botânico, um pesquisador, que apenas arrecada dinheiro às custas da Amazônia e pede a opinião dessas ONGs e publica isso como se fosse jornalismo, como se fosse opinião séria. É isso que nós temos, infelizmente. O desafio da Amazônia, o primeiro deles é explicar a Amazônia. Eu conversei com o vice-presidente Mourão, quando ele assumiu uma comissão sobre a Amazônia do governo federal, e disse ao vice-presidente Mourão: olhe, vice-presidente, o primeiro desafio nosso é explicar a Amazônia para o Brasil e para o mundo. Esse é o primeiro desafio. O mundo desconhece a Amazônia, conhece apenas uma versão da Amazônia, e o Brasil também desconhece a Amazônia. A Amazônia precisa, em primeiro lugar, ser explicada. E, em seguida, nós precisamos, e quando eu digo nós, é porque não é apenas o governo, que a Amazônia acumula uma série de omissões e de erros de governos sucessivos. Talvez o governo do presidente Vargas, talvez um dos governos militares. Os demais não compreenderam o desafio da Amazônia. Nós tivemos o presidente Vargas, nós tivemos os governos militares que tentaram fazer alguma infraestrutura, as perimetrais, os assentamentos os primeiros assentamentos agrícolas, rurais, mas a Amazônia nunca recebeu uma compreensão à altura. Nós precisamos de uma atenção especial sobre a Amazônia. Nós tratávamos a Amazônia como um assunto de emergência. Quando veio o ciclo da borracha, nós mandamos os cearenses, os sertanejos, os nordestinos,
para explorar a borracha. Eles que nos deram o Acre, com o Plácido de Castro. Foi esse o segundo ciclo. O primeiro da Amazônia foram dos bandeirantes, o do Pedro Teixeira, o dos pioneiros, o dos jesuítas. O segundo foi esse, dos seringueiros, dos nordestinos. O terceiro foi o do Getúlio Vargas, Juscelino e dos militares, que deram alguma atenção para a Amazônia. Nós precisamos de um quarto ciclo de atenção do Brasil para com a Amazônia. E eu digo que esse quarto ciclo, essa quarta etapa, esse quarto movimento do Brasil em relação à Amazônia, deve se dar em torno de uma plataforma com 4 itens. O primeiro é o da soberania sobre a Amazônia. Tem gente que insiste em dizer que isso é uma visão conspirativa, que não existe essa cobiça. Eu não sei exatamente se existe ou não a cobiça, o que eu sei é que nós precisamos nos prevenir, precisamos nos precaver. Que a Amazônia sempre foi cobiçada, e isso não há dúvidas, pelos espanhóis, pelos portugueses que terminaram se assenhoreando da Amazônia, pelos ingleses, pelos franceses, pelos holandeses. Isso aí eu nunca tive dúvida, porque a crônica registra, desde o período mais antigo de Tordesilhas até mais recentemente, em pleno século XX, quando nós perdemos um pedaço de Roraima para os ingleses, quando nós disputamos com os franceses um pedaço do Amapá e do Pará, na época da conquista do Acre pelo Brasil, os americanos mandaram uma canhoneira da Marinha Americana entrar nas águas do rio Amazonas com as luzes apagadas, sem autorização do governo brasileiro. E essa canhoneira perdeu-se, não sabia como navegar, não tinha as cartas, os mapas, e quando chegou em Manaus, a observação que deram foi que ou contratava 2 práticos para navegar ou não ia conseguir subir o Amazonas. E o comandante da canhoneira, o que é que ele fez? Recrutou 2 práticos, 2 pilotos que conheciam a região, chamados de práticos. Recrutou esses 2 práticos, levou a bordo da canhoneira, deu nacionalidade americana a eles, porque com a nacionalidade americana, como era um barco militar, eles podiam assumir como cidadãos americanos. E estariam protegidos das leis brasileiras, não seriam acusados de traição, porque passariam a ser cidadãos americanos. Isso aconteceu em pleno século XX. Isso dá uma ideia de quanto era grande o interesse pela Amazônia. Uma parte dessa infraestrutura de aeroportos que tem na Amazônia foi construída durante a Segunda Guerra, para poder dar conta e garantir o abastecimento de borracha para as tropas aliadas na Segunda Guerra. Mas voltemos aos desafios do desenvolvimento da Amazônia. Quais são os 4 desafios, do meu ponto de vista? O primeiro, qual é? O primeiro é a soberania. O Brasil não flexibiliza, o Brasil não abdica, o Brasil não abre mão de nada da sua soberania plena sobre a Amazônia. A Amazônia é brasileira. E o destino da Amazônia diz respeito aos brasileiros, ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira, ao governo brasileiro, aos amazônidas, aos que vivem e lutam na Amazônia, às instituições da Amazônia, os seus governos, suas prefeituras. Essa é a soberania, esse é o primeiro item, a soberania plena sobre a Amazônia. A Amazônia é Brasil e o Brasil é a Amazônia. Qual o segundo item? O direito ao desenvolvimento. Qual é o direito ao desenvolvimento? O direito ao desenvolvimento econômico significa da agricultura, da pecuária, da agroindústria, da indústria, dos serviços, da infraestrutura. A Amazônia tem direito a se conectar com o Brasil e com o mundo. Toda a Amazônia precisa e tem direito a ter internet, a ter serviços de comunicação com o Brasil e com o mundo, ao desenvolvimento científico e tecnológico,
a educação de boa qualidade, a saúde. Eu lembro que uma vez, navegando ali pelo rio Purus, visitando uma aldeia para uma audiência sobre um projeto que eu relatava do Código Florestal, eu vi, navegávamos pelo leito, pelo centro do rio, e vi às margens do rio parar uma embarcação com um grupo de crianças. Essas crianças desceram, isso era no estado do Amazonas, lá perto de Lábrea, por ali, às margens do rio Purus. E eu perguntei lá ao canoeiro, ao guia lá da voadeira, da canoa, o que é aquilo? Ele disse, deve ser uma escola, são crianças. Eu disse, então o senhor me leve para aquela escola. Nós descemos, eu subi uma barreira, uma rampa, uma ribanceira, e lá em cima estava a escola. Uma construção rústica, simples, pequena. Eu entrei, estava lá o grupo de crianças e um professor, um jovem. Eu pedi licença, professor, me identifiquei. Ele disse, pois não. Eu digo, aqui é a escola. Ele diz, é a escola. Aí eu vi um colchão no chão. E o senhor, ele disse, não, eu durmo aqui. Isso aqui é a minha cama. Era um colchão no chão. Do lado do colchão, uma série de tocos de velas. Eu digo, e essas velas, professor? Ele disse, não, isso aí são as velas que eu uso à noite para corrigir as provas, para fazer os trabalhos. A escola não tinha luz. Eu olhei rapidamente e vi que não havia uma torneira no recinto. A escola também não tinha água, mesmo que o rio Purus estivesse ali a pouco mais de 50 metros, pouco menos de 100 metros da escola. Não tinha água, não tinha luz. O professor morava ali, dormia no chão, corrigia provas à luz da vela e ia à cidade, não sei se de Boca do Acre, receber o salário uma vez por mês. Quando eu voltei, que perguntei no Ministério da Educação sobre a situação dessas escolas, eu fui informado que na Amazônia muitas escolas estavam nesse estado. Eram escolas multiclasse, ou seja, um professor para alfabetizar e dar até, na época, acho que era o 4º ou 5º ano do antigo 1º grau. E as escolas eram nesse estado, nessa situação. Então, a segunda questão da Amazônia e dos amazônidas é o direito ao desenvolvimento, que é sabotado, que é quase proibido, o direito a ter a sua agricultura, a sua pecuária, o direito a ter a sua indústria, o extrativismo, a infraestrutura, a ciência, a tecnologia, a saúde, a educação, o direito que todo brasileiro tem, a Amazônia e os amazônicos precisam ter. Esse é o segundo desafio. O terceiro desafio é a proteção das populações indígenas, manipuladas por interesses internacionais, querem dividir o país, jogando os nossos irmãos indígenas contra os brasileiros, os outros brasileiros, eles são tão brasileiros como nós somos. Claro que são os brasileiros menos assistidos pela sociedade, pelo Estado Nacional, ficaram relegados a um certo abandono, e isso precisa ser corrigido. Eu creio que a manipulação que essas ONGs fazem da causa indígena é muito responsabilidade da sociedade nacional e do Estado Nacional, que não tomou conta dos nossos irmãos indígenas, que vivem, muitas vezes, da caridade e da manipulação, das ONGs de boa-fé, porque há também aquelas que são caridosas, que são humanitárias, que são generosas. Há essas organizações não governamentais, e isso precisa ser reconhecido, mas há também aquelas que manipulam o sofrimento, o padecimento, o abandono das populações indígenas em benefício de interesses que não são os interesses do Brasil. Então, é preciso levar escola, saúde, e separar as ONGs que vêm aqui em busca do nosso bem daquelas que vêm aqui em busca dos nossos bens. Tá certo? É preciso fazer a separação. As que buscam o nosso bem são bem-vindas, devem ser protegidas no seu trabalho humanitário. As que vêm em busca dos nossos bens têm que ser banidas, fiscalizadas, porque oferecem um risco e um mal ao Brasil. Mas esse é o terceiro item da nossa
da nossa plataforma para a Amazônia, a proteção das populações indígenas. O quarto item é o da proteção da natureza, do meio ambiente. Nós temos na Amazônia, só no Rio Amazonas, 20% da vazão de toda a água doce do mundo. O Rio Amazonas, nas estações cheias, chega a uma vazão de 600 mil litros cúbicos por segundo. Ninguém sabe o que é isso. Nas estações secas, mais de 200 mil metros cúbicos, 200 mil metros cúbicos por segundo, e isso chega até a 600 mil metros cúbicos por segundo. Alguns segundos de vazão do Rio Amazonas resolve o problema da seca em São Paulo, por exemplo, daquela represa da Cantareira. São Paulo inteira, o estado inteiro. A água disponível é menor do que a vazão de um dia do Rio Amazonas. Para se ter uma ideia, enquanto o Rio Amazonas, na cheia, pode ter uma vazão de 600 mil metros cúbicos por segundo, o Grande Nilo, que era o rio mais comprido, o rio da civilização egípcia, tem uma vazão de 3 mil metros cúbicos, por exemplo. E o Grande Mississippi, que é o maior rio dos Estados Unidos, o rio da integração americana, o Mississippi, tem 16, 17 mil metros cúbicos. O São Francisco tem 3 mil metros cúbicos. O Amazonas pode ter 600 mil metros cúbicos por segundo. Vocês imaginem. A região toda, nas estações cheias, chega a ter 350, 340 mil quilômetros quadrados de água doce. É mais do que uma Itália de água doce, mais do que o estado de São Paulo, toda a área do estado de São Paulo de água doce na região da Amazônia. Quando eu era ministro da Ciência e Tecnologia, a presidente Dilma recebeu a visita de uma delegação da Alemanha, chefiada pela primeira-ministra Angela Merkel. Foram 12 ou 13 ministros, entre eles uma delegação grande ligada à ciência e tecnologia. E eu ofereci, como ministro da Ciência e Tecnologia, uma agenda para visitar os institutos de pesquisa de São Paulo, de Minas, de Campinas, de São José dos Campos, a área de ciência e espacial, de tecnologia nuclear. Não, eles pediram uma agenda na Amazônia. Eu coloquei a delegação no avião da FAB, levei para Manaus, coloquei dentro de um barco e levei para inaugurar uma torre de observação atmosférica que eles tinham doado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, uma torre gigantesca de 350 metros. Eu subi 100 metros nessa torre e já dá para ver a Amazônia inteira. Quando você passa da copa das árvores, você vê tudo, parece um oceano verde, uniforme. E essa torre de observação é para medir a qualidade do ar na Amazônia, permanentemente, as correntes de ar, se elas trazem algum tipo de poluição, de partículas, né, de onde elas vêm. Então, eles quiseram ir para a Amazônia, e eu fui, expliquei a Amazônia para eles, fomos horas e horas de barco pelos rios para conhecer a Amazônia. A Amazônia desperta no mundo tudo, só não desperta a indiferença. Todos os países que eu viajei, a Amazônia era sempre um objeto de curiosidade, de admiração, ou, às vezes, muito disfarçada de cobiça, de inveja. Isso a Amazônia sempre despertou. Então, nós temos essa responsabilidade de proteger esse patrimônio, de proteger o meio ambiente, de proteger a floresta, de proteger a fauna, de reprimir os crimes ambientais. Mas isso tem que ser feito protegendo também o interesse da Amazônia pelo desenvolvimento. Eu fico imaginando um relatório divulgado pela Folha de São Paulo, citado, aliás, pela Folha de São Paulo, uma matéria de 2015 sobre a reserva Roosevelt. É uma reserva indígena no município de Espigão do Oeste, em Rondônia. Segundo a matéria da Folha de São Paulo, citando um relatório de uma empresa mineradora,
nessa terra indígena se situa a maior província mineral do planeta. A maior província mineral do planeta não está em um país africano, em Angola, na Namíbia, não está na Rússia. Todos eles grandes produtores de diamantes, os maiores do mundo. O Brasil não produz quase nada, mas tem essa província de diamante. Eu digo, em que país do mundo isso estaria abandonado como está no Brasil? Relegado como está no Brasil? Exposto ao contrabando, ao garimpo ilegal, sem render nada nem para os índios, nem para o município de Espigão do Oeste, nem para o estado de Rondônia, nem para a Amazônia, nem divisas para o Brasil. Esse mesmo relatório, citado pela Folha de São Paulo, dá conta que dormem debaixo dessa terra indígena, em diamantes, uma receita de 15 bilhões de reais por ano. Eles dão em dólar, 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares por ano de receita, que poderiam estar gerando divisas para o Brasil, porque é propriedade da União, é subsolo, recursos para os índios, recursos para a Rondônia, para a Amazônia, podia atrair uma série de indústrias, de emprego para os nossos engenheiros. Nós formamos uma menina e um menino em engenharia no Acre, ou mesmo em Rondônia. A primeira coisa que eles têm que fazer é pegar um avião e ir para algum lugar atrás do emprego. Temos emprego para engenheiros, engenheiras, aí, técnicos. Não, esse emprego só sai com o desenvolvimento, se você desenvolver, se você criar oportunidades. Então, você precisa desenvolver. Você tem o ouro debaixo da terra Yanomami, lá em Roraima. Você tem o potássio debaixo da terra indígena, no município de Altazes. Dizem que é a segunda mina de potássio do mundo. Potássio que o Brasil precisa, importa. A segunda província de ferro do mundo, maior do que a que está sendo explorada hoje, está em Carajás, lá no estado do Pará. Você tem manganês, você tem níquel, você tem todo tipo de minério, você tem na Amazônia. Essa indústria do futuro precisa de minério. Alguém acha que a indústria verde, que a economia verde vai dispensar minério? Não, aliás, eu vi uma matéria de uma revista inglesa, da Economist, capa da revista, dizendo que a economia verde está andando a passos lentos por falta de minério. Porque você imagina, o estado da arte, da economia verde, da economia do meio ambiente, é o carro a bateria, o carro elétrico. Você acha que faz um carro a bateria, um carro elétrico sem minério? Você acha que faz uma usina de energia solar, baterias de energia solar sem minério? Que faz os equipamentos para energia eólica, aquelas pás gigantescas, aqueles motores da energia eólica sem minério? Não, isso tudo precisa de minério. E esse minério é escasso no mundo e nós não temos mais fronteira mineral no mundo. Só tem uma, que é a Amazônia. Tem uma na África, mas com muito problema de segurança jurídica, de disputa, de guerras civis. O Brasil tem essa fronteira mineral na Amazônia, disponível para os amazônidas, para o Brasil e para o mundo, se for naturalmente explorado com cuidados ambientais, com tudo isso, como todo mundo faz. Se você olhar o mapa onde está situada a província de ferro de Carajás, pode olhar, no Google você pode olhar, Carajás, e olha, hoje, por esse Google, você pode ver o mundo inteiro, margem de rio, floresta, bota lá naquele mapa no Google, que você vai ver. A área mais preservada é onde está Carajás, porque foi cercado. A área de exploração é pequena e em torno da área está tudo preservado, é uma floresta. Então, nós podemos usar os recursos da Amazônia e, ao mesmo tempo, proteger e preservar. Atrair investimentos na Amazônia. Você tem hoje a maior produção de cacau do Brasil, não é mais na Bahia, é na Amazônia, no Pará e na Amazônia como um todo. Eu vi isso por todo o estado dos estados do Amazonas. Tem cacau em quase todos eles. Tem cacau em Pará, tem cacau no Amazonas, tem cacau no Amapá, no Acre. Por que nós não atraímos uma indústria? A Amazônia é uma marca muito forte no mundo. Foi usada até para essa gigante de comércio de internet, a Amazon.
foi tirada daí. Por que nós não usamos a Amazônia para atrair essa indústria de transformação? Nós temos que exportar o cacau in natura. Por que não processamos o cacau com a marca nossa? Com políticas públicas de incentivo, políticas tributárias que atraiam as empresas, que façam concessões às empresas, desde que produzam. Provavelmente, a exportação de 1 tonelada de chocolate processado vai pagar quantas toneladas de cacau in natura, de semente de cacau? Isso tudo depende de governos. O governo federal, com as instituições de fomento, com os governos estaduais, com as prefeituras, uma diplomacia para atrair esses investimentos, política econômica, política tributária para atrair esses investimentos. Mas não, ninguém faz isso. No governo federal, ninguém cuida disso. A Amazônia é uma agenda à parte. Você acha que o ministro da Indústria e Comércio no Brasil pensa, não, isso está voltado para o Sul, para o Sudeste, para essas pressões que geralmente os ministros são do Sul e do Sudeste, a agenda deles é no Sul e no Sudeste. Não, pessoal, não pode. A Amazônia tem que ter um outro tipo de abordagem, um outro tipo de tratamento. É isso que a Amazônia precisa. E não transformar a Amazônia num ativo apenas verde, tá certo? Para ser negociado na Bolsa de Crédito de Carbono. Não, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Daqui a pouco, se esse ativo se valoriza, vai valer muito mais o sujeito acabar com a sua criação de vaca, com a sua plantação de café, de cacau, de qualquer coisa, e ir para a cidade e receber uma bolsa carbono. O sujeito vai pagar lá em Londres, porque ninguém entende direito o que é essa coisa do carbono zero. Isso é uma confusão muito grande, e pode ser uma armadilha, porque o carbono zero não é o mundo parar com a emissão de carbono. Carbono zero, a meta do milênio, significa o seguinte: vai chegar um momento em que o mundo vai emitir uma quantidade de carbono e sequestrar da atmosfera a mesma quantidade de carbono. Aí você zera. A emissão é zero, porque o que você emitiu, você capturou, você sequestrou. Essa é a equação do carbono zero. Essa é a meta do milênio. Qual é o problema que nos diz respeito? O problema que nos diz respeito é o seguinte: eles estabeleceram a meta aí no futuro. Cada país tem a sua, mas tem uma meta mundial. O problema é que sequestrar carbono não é uma coisa simples, nem fácil e nem barato. É tecnologia muito cara. E qual é a forma mais barata de você suprimir o carbono, sequestrar o carbono? É com área verde, é com floresta. Certo? É através desse mecanismo que você sequestra o carbono. E onde é que está essa área verde? A Europa não quer ceder área verde. Os Estados Unidos não têm área verde sequer para fazer as suas usinas, as suas fazendas de energia solar. Eles procuram 160 mil hectares para fazer fazendas de energia solar e não dispõem. Eles têm terra lá para plantar milho, soja, criar vaca. Não querem fazer energia solar. A África tem problemas institucionais. Você adquirir áreas na África para fazer essas áreas de sequestro de carbono, muita insegurança jurídica, muito problema. Então, eles se voltam para o Brasil, para a Amazônia brasileira, porque nós temos um Estado funcional, nós temos alguma segurança jurídica. Eu vi essa matéria na revista inglesa Economist, dizendo isso, é o Brasil. Por quê? Porque para a meta do milênio, vejam só, para a meta do milênio, o mundo precisará de 9 milhões de quilômetros quadrados de florestas e áreas reflorestadas. Você sabe o que são 9 milhões de quilômetros quadrados? É maior do que o Brasil, isso é o Canadá, a China, ou seja, é muita área. Então, eles se voltam aqui para a Amazônia e para o Cerrado. A matéria chega a dizer, essa matéria da revista inglesa, olha, o problema do Cerrado é que lá o Brasil tem grãos, proteína, como é que eles vão abrir mão? Mas tem uma ofensiva também em relação ao Cerrado. Nós vamos aceitar que toda a plantação de café, de cacau, de milho, de soja,
de capim que nós temos na Amazônia vai ser convertido em floresta para que uma empresa europeia ou americana apresente no seu balanço que sequestrou tantos de carbono? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o Brasil já preservou muito a Amazônia. Essa campanha que é feita contra o Brasil, que é uma injustiça, vocês vejam o estado do Amazonas, só o estado do Amazonas, são 1.600.000 quilômetros quadrados, o estado do Amazonas. Isso dá 3 vezes a área da França, tem uns 500.000 quilômetros quadrados. Isso dá 5 vezes a área da Itália. O estado do Amazonas é maior do que qualquer país europeu, fora a Rússia. O estado do Pará também. Pois bem, então, no Amazonas, nós temos 5 Itálias e área para 3 Franças. O estado do Amazonas, toda a agricultura, toda a pecuária, toda a infraestrutura, cidades, tudo que está ocupado, antropizado no estado do Amazonas, não chegam a 3% do território. 97% do estado do Amazonas, e mais um quebradinho, é vegetação nativa, é floresta, é área que se encontra em estado natural. Então, você vai dizer que isso está numa situação de desmatamento irreversível? O Amapá, com 80% da área já demarcada como parque e terra indígena, onde é que vai ser desmatado? Área indígena, área de parque, o último deles, demarcado em 2002, o Parque do Tumucumaque. 38.000 quilômetros quadrados, maior do que a Bélgica, maior do que a Holanda, maior do que Alagoas, maior do que Sergipe. 38.000 quilômetros demarcados sem que o Estado fosse ouvido, sem que a Assembleia Legislativa fosse ouvida, sem que a Associação Comercial fosse ouvida, sem que o governo fosse ouvido, o governo do Estado, sem que os sindicatos fossem ouvidos, sem que ninguém fosse ouvido, confisca 38.000 quilômetros quadrados do Estado para levar para aquela conferência de Joanesburgo, sem que ninguém seja ouvido. É assim que a Amazônia é tratada. Proíbe que uma ONG, com o IBAMA, com mais não sei quem, proíbe que haja a recomposição da rodovia entre Porto Velho e Manaus, quando chega agora, que vai levar de Porto Velho assistência para os habitantes de Manaus que estavam morrendo sem oxigênio e não consegue passar pela estrada. E qual foi a ONG que se indignou com essa situação? Nenhuma, ninguém ligou para isso. Você tem 2 capitais importantes do Brasil, como Porto Velho e Manaus, sem ligação rodoviária, ferroviária, além de não ter essa ligação entre, sei lá, Macapá e Belém. Você não tem o estado de Roraima incorporado ao Sistema Nacional de Eletricidade, dependendo de termoelétrica ou da energia da Venezuela. Não, pessoal, isso é inaceitável, isso é inadmissível, tá certo? Então, a Amazônia tem o direito sagrado ao desenvolvimento pleno, direito ao desenvolvimento. E o governo federal tem que ter um programa para a Amazônia, programa para proteger e um programa para desenvolver. Essa agenda nunca deveria ser separada. Meio ambiente e desenvolvimento. O Brasil não pode aceitar, em nenhum lugar do mundo, que se separe essa agenda. A primeira conferência de meio ambiente do mundo foi a de Estocolmo, na Suécia, em 1972. Essa conferência tinha como finalidade dos europeus e dos americanos dividir o mundo entre os países que tinham se alcançado o seu desenvolvimento e aqueles que não tinham alcançado, e dizer para o mundo o seguinte: olha, os recursos naturais são finitos, quem chegou, chegou, quem não chegou, não chega mais. Não vai haver recursos naturais e minérios para todo mundo. Certo? Se todo mundo quiser se desenvolver, vai faltar recursos naturais para alguns. Então, quem já chegou, tudo bem. Quem não chegou, fica aí, vamos encontrar um meio de vocês sobreviverem sem ter esse direito ao desenvolvimento. Quem liderou o mundo contra essa agenda foi o Brasil. O Brasil disse não. O embaixador Araújo Castro, um grande embaixador, ex-ministro
do presidente João Goulart, das Relações Exteriores, mas que os governos militares nomearam para representar o Brasil nessa Conferência de Estocolmo de 1972. E ele derrotou os europeus e os americanos, dizendo não, meio ambiente com desenvolvimento. Depois nós fomos abrindo mão, e hoje o desenvolvimento foi uma agenda negligenciada, uma agenda esquecida. Então, nós precisamos retomar. E, para isso, nós precisamos que o Brasil e a Amazônia liderem. Por quê? Porque o Brasil precisa da Amazônia, da inteligência, dos recursos naturais, desse patrimônio em minérios, da biodiversidade da Amazônia para a economia do futuro. O Brasil precisa da Amazônia para o seu projeto de desenvolvimento. E a Amazônia, por outro lado, precisa do Brasil, do apoio, das políticas públicas do governo federal, das instituições do governo federal, das universidades do Brasil, que devem se juntar às universidades da Amazônia para promover os caminhos do desenvolvimento, do investimento em infraestrutura, em infovias, para a Amazônia ser dotada dos mesmos instrumentos que o restante do país. E mesmo a nossa soberania deve ser exercida sem xenofobia. Eu não vejo nenhum problema em chamar as principais universidades do mundo, as universidades americanas, as europeias, a chinesa, a russa, a francesa, a alemã, a inglesa, querem vir pesquisar na Amazônia, sejam bem-vindas. Nós vamos nos juntar aqui, as nossas universidades estaduais, com as universidades principais do Brasil, com universidades europeias, e vamos pesquisar, vamos promover o estudo, a pesquisa da Amazônia. Um grande pesquisador brasileiro, o doutor Idelbrando Pereira da Silva, que chefiou um instituto de pesquisa, o Pasteur, na França, considerado um grande pesquisador no mundo inteiro, quando voltou aposentado, foi criar um instituto de pesquisa sobre malária em Rondônia, com a ajuda do governo do Estado, com a ajuda da Fiocruz. Então, nós podemos fazer na Amazônia essa experiência, que reúne a inteligência local, os meios locais, as universidades locais, com as universidades brasileiras e com outras universidades do mundo. Eu falei até para o vice-presidente Mourão, convide os embaixadores, forme grupos de embaixadores, leve os europeus num grupo, depois leve os africanos, depois leve os asiáticos, para conhecer a Amazônia, faça uma visita, sobrevoe com eles de Porto Velho a Manaus, de Manaus a Belém, ou de Manaus a Tabatinga, ou a Boa Vista, ou a Macapá, e eles vão ver que a Amazônia tem 90% de... Que país do mundo? Você faz um código florestal. Eu fui o relator do Código Florestal. Decidimos no Código Florestal que uma propriedade na Amazônia só pode ser ocupada em 20% da sua área total. 80% o proprietário destina para a proteção do meio ambiente. Certo? Isso não existe no mundo. Você sabe qual é a área da propriedade que um proprietário rural americano destina à proteção do meio ambiente? Sabe quanto? 0%. A Suécia, a mãe do ambientalismo no mundo, e a Noruega, sabe quantos por cento da propriedade na Suécia é destinada para o meio ambiente? 0%. Sabe quanto na margem do rio a legislação francesa não precisa de ir atrás de lei nenhuma? Toma esse Google e percorre a margem daqueles rios europeus, de todos eles, dos alemães, dos franceses, para ver qual é a mata ciliar que tem. Tem uma mata ciliar de couve-flor, de repolho, de uva, de tudo isso, tá certo? É isso que tem de mata ciliar. Então, o Brasil já protege muito, tá certo? Isso é uma coisa que... A queimada ilegal, claro que tem. Eu fui ministro da Ciência e Tecnologia. São os institutos lá, com os satélites, que fiscalizam isso. Eu fui olhar como é a fiscalização. Os satélites são quase infalíveis. Se você riscar um fósforo em Porto Velho, é capaz do satélite ver esse foco de fogo. Se riscar um fósforo, acender um isqueiro. É muito preciso. O problema é o seguinte:
nós temos 3 tipos de queimadas, de focos de incêndio na Amazônia. O primeiro é esse sazonal que acontece no mundo inteiro. Então, você tem, de repente, queimadas monumentais. A Califórnia, nos Estados Unidos, pega fogo, morre gente, acaba com tudo. Em Portugal, na Rússia, na África. São esses incêndios, esses focos sazonais que atingem o mundo inteiro e que atingem a Amazônia. O satélite, você não sabe qual é a queimada legal e ilegal. Ele vê um foco de fogo, ele anota ali, ele captou isso. Aí você tem o fogo da agricultura, que é o fogo da agricultura de baixa tecnologia, que acontece no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, eu saía daqui para Ribeirão Preto, para Franca, para Barretos, de carro, em determinadas épocas. Isso aqui há pouco tempo. Você não conseguia respirar nas estradas, na Anhanguera, na Bandeirantes, de fogo nos canaviais, aquela fuligem, tudo legal, tudo permitido. Hoje, no Nordeste, ainda se queima canaviais. Por quê? Porque era tecnologia de limpar a terra, era queimada. O índio sempre usou a queimada, a coivara. O índio queima a terra para limpar, planta, quando a terra está pobre, ele parte para queimar mais adiante. Essa é a agricultura de baixa tecnologia. E você tem um terceiro tipo de queimada, que é o criminoso, é o ilegal, o sujeito que pratica o crime, mas que é residual. A maior parte é o sazonal, dos períodos de seca, ou a queimada da agricultura de baixa tecnologia. A ilegal é pouca coisa. O desmatamento, do mesmo jeito. O desmatamento ilegal ocorre principalmente em áreas públicas, que não são fiscalizadas, em parques, em terras indígenas, que o governo não consegue fiscalizar. O proprietário que derruba ilegalmente é muito pequena a porcentagem. Tem uma parte que é legal, que o satélite também não sabe se o desmatamento é legal ou é ilegal. Então, a pessoa tem uma propriedade em Rondônia, ele usava ali 10%, não queria usar mais do que isso, mas apareceu uma estrada, uma infraestrutura, ele pode transportar a sua safra, o seu produto, a sua vaca, ele precisa usar os outros 10%. Ele, quando usa isso, ele está fazendo dentro da lei. O satélite não sabe se é dentro ou fora da lei. Essa que é a questão. Então, eu vou encerrando, meus amigos, dizendo isso, né? O Brasil precisa olhar para a Amazônia com generosidade. Precisa fiscalizar os crimes ambientais, mas precisa ter um projeto de desenvolvimento para a Amazônia. Desenvolvimento com proteção ambiental, mas o substantivo tem que ser o desenvolvimento. A Amazônia merece que o olhar do país seja um olhar de generosidade e de apoio ao seu desenvolvimento, e não um olhar de acusação, tratar a Amazônia como se fosse uma colônia do Brasil, como muitas vezes, infelizmente, a academia e a imprensa do Sul e do Sudeste terminam assumindo dessa forma. Eu agradeço a atenção e desejo êxito nesse debate e nessa discussão, e que a Amazônia seja cada vez mais Brasil, e o Brasil cada vez mais Amazônia. Muito obrigado e um abraço.